Boa tarde. Olá, boa tarde a todos e bem-vindos ao nosso primeiro webinar de 2023. Estamos faltosos, não é, Nuno? Estávamos para fazer uma sessão no mês passado, mas pronto, o que interessa é que estamos presentes e esperemos que daqui para a frente estejamos todos os meses, nas últimas quintas-feiras do mês. Hoje, o que é que nós vamos, e vai ser mais a tarefa do Nuno, o que é que nós vamos falar? Vamos fazer uma introdução às licenças de subscrição, que se calhar para alguns de vocês talvez seja ainda alguma novidade, apesar de já estarmos a comercializá-las há 2 anos. E a possibilidade, depois disso, de dar um panorama geral do que é o licenciamento em subscrição anual, então vermos de que forma é que os clientes que neste momento se encontram em contrato de manutenção, por isso com licenças de outra tipologia, mas que já são sobejamente conhecidas vossas, têm a possibilidade de poder trocá-las pelas novas subscrições. E não me alongo muito mais, se quiserem. Depois tem aqui um ícone para questões, questions and answers, e por favor, depois no final poderão colocá-las. E sem mais demoras, Nuno, passava-te a bola para esse lado. Tomo conta. Obrigado a todos por estarem aqui mais uma vez. Como dizia a Emília, já vamos estando por aqui de novo e o nosso objetivo é esse, é voltarmos a fazer como no ano passado. Alguns de vocês assistiram aos webinars que fizemos cada última quinta-feira do mês, tentar fazer um webinar de meia hora. Eu volto a insistir, se virem, já tenho dito nos outros webinars que fiz, se virem que têm algum assunto que gostavam de ver, alguma coisa que querem que nós demos, no fundo, uma pincelada nesta meia hora que reservamos ao fim do mês, mandem-nos um mail. Queremos ver o Organizer, queremos ver o que é esta ferramenta, queremos ver como é que, de uma forma rápida, o que é que podemos fazer com os IFCs. Não sei, estou a dar ideias assim para o ar, mas se virem que têm esse tipo de questões e que acham que são coisas que são interessantes e que, principalmente, que podemos ver de uma maneira rápida nesta meia hora, como sabem, o objetivo destes webinars não são propriamente uma formação para ensinar nada, é um pouco discutir ideias e mostrar-vos algumas coisas que às vezes pela complexidade do dia-a-dia vocês não têm tempo para ver e nós sentimos que temos essa obrigação de vos ir mostrando. Dito isto, e como a Emília falou, a ideia hoje é mostrar-vos um bocadinho as licenças. A ideia da subscrição é facilitar, por um lado, o entendimento do que são as diferentes licenças e facilitarmos toda a panóplia que tínhamos de licenças anteriores passarem a um modo muito mais simples e, portanto, neste momento não é preciso não é tão complicado descobrirmos o que é que podemos fazer com uma licença, o que é que não podemos fazer com outra licença. Esta licença vai servir para fazermos isto ou não vai servir para fazermos isto. E, portanto, temos 3 tipos de licenças que falaremos agora a seguir. E, portanto, é muito mais simples, é muito mais fácil e, logicamente, muito mais flexível o tipo de licenças que nós temos neste momento em comparação com as licenças que tínhamos antigas. Quando nós dizemos antigas, não quer dizer que vocês não tenham ainda licenças dessas e que não possam continuar a utilizá-las, claro que sim. Sempre que mantenham a manutenção, vão continuar a receber as atualizações das licenças no mesmo sistema, vamos lhe chamar entitlement local, servidor local, como preferirem chamar. Vão continuar a trabalhar com elas, mas a tendência geral é realmente passar para as licenças de subscrição, e o que queremos com isto é que vejam também as vantagens que têm com esse tipo de licenças.
Que vantagens é que nós consideramos? Por um lado, o que eu dizia, a facilidade na escolha do tipo de licenças. Portanto, ao termos 3 tipos de licenças em vez de 7, 8, não sei quantos é que eram anteriormente, neste momento temos 3 e, portanto, é muito mais fácil conseguir. Creio que eram 12 no total. Eram 12 tipos, cada uma verdade. delas fazia uma coisa diferente, umas permitiam umas coisas e outras, portanto, é muito mais fácil agora saber onde é que encaixamos cada uma das licenças. Novas oportunidades de negócio, porquê? Porque também anteriormente as licenças eram muito mais restritas em relação aos materiais. Por exemplo, com as licenças de preparação, nós tínhamos licenças específicas para a preparação de aço e tínhamos licenças específicas para a preparação de betão armado e armaduras, e neste momento o tipo de licença, existem os tais 3 tipos de licença que veremos agora a seguir, mas qualquer uma delas permite trabalhar dentro das funções que tiver licença com todos os materiais que tenhamos. O investimento inicial, a maior parte dos assistentes neste momento são clientes e, portanto, reconhecem o investimento que tiveram que fazer ao início com o outro tipo de licenças. É completamente diferente o tipo de investimento neste momento e, portanto, a possibilidade de entrada de novas licenças é muito mais fácil. A informação vai estar completamente disponível online, não só a licença em si, mas também a informação da utilização da licença, e veremos não só um PowerPoint, mas eu vou-vos mostrar também onde é que podem ver isso dentro do que nós chamamos o ATC, do Gestor Online de Licenças. A implementação, não existe um problema de implementação com servidores. Certeza que todos tiveram já problemas, não se conseguiam ligar ao servidor, a firewall não nos deixava chegar ao famoso LM Tools que arrancava a licença, e, portanto, com este tipo de licenças de subscrição não temos esse problema, porque as licenças estão online, simplesmente necessitamos de uma ligação para poder aceder à licença em determinado momento, e a partir do momento em que temos a licença, ela está na nossa máquina e está a trabalhar, e não temos problema. Fomos para casa, precisamos usar a licença em casa, fomos a uma reunião com o portátil, necessitamos de ligar a licença, é fácil, não temos que andar a preocupar-nos com fazer um borrow anteriormente, não temos que ter uma VPN para ligar ao nosso servidor, manter um servidor, manter um hardware que simplesmente vai estar lá por uma licença. Tudo isso é muito mais fácil neste momento com as licenças de subscrição. E a personalização do licenciamento. Portanto, uma vez que temos 3 tipos de licença neste momento, é muito mais fácil personalizarmos e termos as licenças mais específicas para aquilo que queremos fazer. Que tipos de licenças é que temos neste momento? Temos uma licença Carbon. A licença Carbon é visualização e colaboração. E para quem conhece o anterior sistema de licenciamento, é o que chamávamos o Project Viewer. É um tipo de licença que permite aceder ao modelo, permite visualizar o modelo, permite podermos imprimir os desenhos que estão criados, não nos permite alterar os desenhos, não nos permite criar desenhos e não nos permite alterar nada do nosso modelo que seja geométrico, digamos assim. Eu não posso ir a um IPE 300 e mudar para um HEB de 200, ou não posso ir a um pilar de betão de 300 por 300 e mudar a secção para 400. O que sim posso é alterar determinados atributos que não sejam geométricos dos meus objetos. Eu posso, por exemplo, definir datas previstas de fabrico, datas finais de fabrico, datas de montagem, aprovação de peças, portanto, aqueles atributos que não tenham que ver diretamente com a geometria da peça e não tenham que ver diretamente com a preparação e com os desenhos dos nossos objetos, pode ser alterado com a licença Carbon. A licença Graphite, modelação e documentação. Esta licença, para quem se identifica ainda com as licenças antigas, poderia ser o equivalente à Engineer, talvez a Construction Modeling. Era uma licença que nos permite tudo o que não seja considerado fabrico em fábrica, valga a redundância. Quer dizer, eu posso modelar uma estrutura metálica, posso utilizar uniões e componentes para fazer essa estrutura metálica, posso fazer exatamente o mesmo com betão. Eu posso criar peças de betão, posso criar armaduras dentro do meu betão,
Posso criar desenhos, o que habitualmente chamamos os desenhos de engenharia, os GAs, os desenhos gerais. O que não posso fazer é a preparação, seja de metálicas ou seja de betão em fábrica. E porquê que eu falo em fábrica? Porque em relação ao betão, por exemplo, se nós tivermos um betão in situ, portanto não um betão pré-fabricado, sim que podemos, com uma licença Graphite, criar as armaduras e os desenhos e as listas de armaduras, e como tal podemos numerá-las, para utilizar em obra. Portanto, basicamente a principal diferença entre a parte do Graphite ou a licença Graphite e a licença Diamond é o que nós chamamos habitualmente a preparação para fabrico ou para pré-fabrico. Tudo o que é programação de máquinas, tudo o que é desenhos de fabrico conhecidos como workshop, os Ws, os desenhos de peça no tecla, os desenhos de conjunto, com as soldaduras, com as peças para armar, tudo isso nós podemos fazer com a nossa licença Diamond, não podemos fazer com a licença Graphite. Tal como antes, todas estas licenças podem conviver dentro da mesma empresa e podem conviver dentro do mesmo projeto. Nós aqui não vamos falar do model sharing, mas penso que já a maior parte de vocês conhece o model sharing. Se nós estivermos a trabalhar no model sharing, uma pessoa pode estar com Carbon, 5 podem estar com Graphite e 3 podem estar com Diamond a fazer a preparação. E é perfeitamente possível e sem o mínimo inconveniente trabalharmos seja em model sharing, seja em individual, digamos assim, cada um de nós com o nosso projeto, trabalharmos com a licença que nos faça falta no momento que nos faça falta. Quer dizer, eu posso estar a trabalhar numa licença Graphite e os meus colegas estão a trabalhar numa licença Diamond noutro projeto, e depois eu necessito fazer o fabrico, posso utilizar a licença Diamond e deixar a licença Graphite disponível para o outro colega. Com algumas ressalvas sobre esta mudança de umas licenças para as outras. E isso vem no seguinte slide, explicamos quais são esses tipos de licenciamento. Portanto, em qualquer uma das licenças que vimos anteriormente, vamos ter 3 tipos de licenças e vamos começar pela primeira. A primeira é uma licença standard, quer dizer, as licenças, a partir neste momento, as licenças são o que nós chamamos de named users, quer dizer, a licença que está a ser utilizada pelo João está em nome do João, a licença que está a ser utilizada pelo Filipe está em nome do Filipe, e em nome do Francisco, e em nome do Hugo, de quem estiver a utilizar essa licença, e estiver autorizado para isso dentro da plataforma de gestão de licenças da Trimble, e portanto nós temos aquela licença assignada àquela pessoa, e quando queremos libertar a licença, vamos ao ATC, como disse antes, ao gestor de licenças online, libertamos a licença e assignamos essa licença a outra pessoa. A licença standard permite fazer esta modificação 4 vezes por ano. Portanto, digamos que esta licença é para um utilizador frequente, uma pessoa que está a trabalhar com o tecla todos os dias, e portanto precisa daquela licença, seja ela uma Carbon, seja ela uma Graphite ou uma Diamond, precisa daquela licença durante todo o dia para trabalhar. E porquê temos esta modificação de 4 vezes? Porque vamos de férias e, portanto, não tem sentido essa licença ficar bloqueada a essa pessoa. E, portanto, na altura em que vamos de férias, retiramos a licença e atribuímos essa licença a alguém que vem substituir-nos nas nossas férias, ou ficamos doentes, ou, pensando, por exemplo, num workflow, temos um departamento que habitualmente faz modelação e, portanto, eu estou no departamento de modelação e tenho uma licença Graphite, e, entretanto, passo do departamento de modelação e a partir de junho passei a estar no departamento que faz a preparação e eu já não preciso daquela licença Graphite, preciso de uma licença Diamond e, portanto, a minha licença Graphite fica disponível e pode ser reatribuída até um máximo de 4 vezes por ano civil. Depois temos a licença Flex. A licença Flex é idêntica à licença Standard, mas sem o limite das 4 vezes. Quer dizer, eu continuo a ter uma licença que é nominal e, portanto, a licença está a ser utilizada por determinada pessoa, pela Emília, pelo Nuno ou pela Cristina, e quando eu liberto essa licença, posso retirar a licença que está no Nuno e atribuí-la à Emília,
depois no dia a seguir retiro a licença que está na Emília e volto a pôr no Nuno durante mais 3 dias, depois tiro no Nuno e meto na Cristina, e portanto a única diferença que existe da Standard para a Flex são exatamente estas 4 vezes que temos na Standard, que na Flex não temos limite. Podemos alterar a licença todas as vezes que nós quisermos durante o ano, que não há problema nenhum. Vamos retirando uma pessoa e pondo noutra pessoa. E, por último, temos a licença Worldwide. Anteriormente chamávamos Enterprise, este tipo de licenças. A licença Worldwide é uma licença Flex, é exatamente igual à licença Flex, podemos mudar a quantidade de vezes que queremos. Simplesmente, a licença Worldwide é para utilizar em qualquer parte do mundo. Eu penso que todos sabem, e se não ficam a saber agora, as licenças Standard e as licenças Flex são licenças que habitualmente chamávamos domésticas, são licenças para utilizar em Portugal. Não quer dizer com isto que, se tiverem que ir à França a uma reunião durante uma semana, não possam levar a licença. Podem perfeitamente levar a licença. O que não se pode é comprar uma licença em Portugal, ou fazer uma subscrição de uma licença em Portugal, para utilizar permanentemente na nossa fábrica que está em Angola, por exemplo, ou que está em França, ou que está em Espanha, seja onde estiver, fora de Portugal. Para isso temos que utilizar uma licença Worldwide. E, portanto, a única diferença de uma Flex para uma Worldwide é exatamente isso, que podemos utilizá-la em qualquer parte do mundo, permanentemente, sem termos restrição da Flex, que é para trabalhar em Portugal. E, portanto, por um lado temos os 3 tipos de licença que vimos antes, Carbon, Graphite, Diamond. Qualquer uma delas pode ser Standard, Flex ou Worldwide. E, portanto, dependendo do tipo de licença que queremos, e uma vez mais, volto a dizer, pode haver um misto de licenças dentro da empresa. Quer dizer, eu posso ter as minhas licenças Carbon Standard, porque tem que ser para aquelas pessoas que estão sempre a utilizar. Um diretor de fabrico, por exemplo, que está a utilizar, um chefe de montagem, tem umas licenças Carbon, mas depois tem umas licenças em Flex também de Carbon, porque tem pessoas que hoje trabalham, amanhã não trabalham com a licença, não precisam, hoje está uma equipa a trabalhar, depois está outra, e portanto tem Flex para ter mais flexibilidade de poder trabalhar com elas. E depois, ao mesmo tempo, na mesma agrupação, na mesma empresa, tenho outras licenças diferentes. Portanto, todas elas podem trabalhar sem problema nenhum em conjunto. O licenciamento é totalmente online, como eu dizia antes, e, portanto, a implementação não temos nenhum esforço, não temos uma necessidade de servidores, não temos uma necessidade de ter nenhum hardware para trabalhar. Porque é flexível. Podemos ter o Tecla instalado no nosso portátil, no nosso computador da fábrica, no nosso computador do escritório, e simplesmente fazemos login no computador que estivermos nesse momento e temos a nossa licença disponível em qualquer momento. E, portanto, ao estar online, é muito mais fácil de podermos implementar e de podermos trabalhar com elas. Eu agora vou só mudar aqui, vou passar primeiro para o slide seguinte e vou-vos mostrar esta utilização online, como é que pode ser feita. E, portanto, vou só mudar o que estou neste momento a partilhar e vamos ver se consigo partilhar agora isto. Emília, confirma-me só se estamos... Sim, não, já estamos a ver. Ok, obrigado. Eu aqui estou a utilizar uma empresa nossa, que temos as nossas licenças de emergência. Na página do que nós chamamos o ATC, da plataforma online de administração, além de nós podermos ver quem são os empregados que temos, portanto, os colaboradores que temos na empresa, os colaboradores externos, temos uma pestana onde temos os nossos detalhes das nossas licenças. E, portanto, aqui cada empresa vai ver as licenças que tem disponíveis nesse momento. O que é que nós podemos ver com essas licenças? Podemos ir, por exemplo, aqui ao Diamond, vemos as licenças que temos, onde é que elas estão, o código do produto, quando é que elas começam, quando é que elas acabam, mas temos aqui algo que eu penso que é muito interessante para todos vocês, que é uma vista de utilização. E
se nós escolhermos aqui, por exemplo, a nossa Diamond, que é a licença que normalmente mais se utiliza, eu posso ver num gráfico quantas licenças estão a ser utilizadas. E, portanto, eu aqui estava a utilizar 18 licenças, aqui estava a utilizar 21, 21, 25, 17, e, portanto, dentro deste período de tempo, eu vejo qual foi a utilização que eu dei a cada uma das minhas licenças. Logicamente, posso mudar este período, posso mudar a licença sobre a qual eu quero ver. Vamos ver, por exemplo, o Graphite, não sei se temos alguma, temos menos utilizadas de Graphite, temos mais utilizadas de Diamond, mas podemos ver completamente a utilização das licenças e conseguimos ver, vamos voltar à nossa Diamond, temos mais dados na nossa Diamond, conseguimos ver o máximo de utilizadores por cada dia que utilizaram estas licenças. E isto torna-se muito cómodo, principalmente no momento de decidir que necessitamos de mais licenças. E podemos saber se estamos a utilizar realmente as licenças no máximo da nossa capacidade de licenças, podemos saber se necessitamos de comprar mais licenças, se porventura estamos no máximo de licenças, das nossas licenças do tipo Graphite, estamos sempre no máximo das Graphite e afinal temos licenças Diamond que não estão a ser utilizadas porque não precisamos delas, portanto vamos assumir que provavelmente podemos assignar licenças Diamond a pessoas que em princípio estão a necessitar de licenças Graphite, mas a Diamond faz exatamente o mesmo que a Graphite e mais, e portanto com este tipo de gráficos nós conseguimos ver qual é a utilização das nossas licenças e como é que vamos poder gerir essas licenças. Eu vou só voltar ao meu PowerPoint. Sim, já estamos a ver o PowerPoint. Já estão a ver o PowerPoint. Sim. Pronto. E, portanto, com este tipo de gráficos que eu não mostrei, mas temos um botão que podemos exportar e exportamos um gráfico para poder ter essa informação, conseguimos saber como é que estamos a utilizar as licenças, como é que nós estamos, onde é que elas estão assignadas, onde é que elas não estão assignadas, e vermos toda a utilização das nossas licenças no período de tempo que quisermos. Trade-up. O que é o trade-up? O trade-up é a possibilidade de os nossos clientes que estão connosco poderem usufruir das vantagens das novas licenças e não serem umas vantagens só para os clientes novos que entram neste momento. E, portanto, qualquer cliente que tenha este tipo de licenças, portanto, são as licenças antigas, que esteja com um contrato de manutenção que tenha sido finalizado em 22 e ainda não tenha feito a renovação e, portanto, ou que tenha já a manutenção deste ano, portanto, que tenham as licenças ativas, pode fazer um trade-up da licença. Pode mudar a sua licença, por exemplo, STD. STD é a antiga designação para o Steel Detailing. Pode mudar esta licença STD, pode mudar uma licença Drafter para uma licença de subscrição. E o que é que vai acontecer com estas licenças? As licenças não coincidem exatamente. E, portanto, vamos dizer, quem tem uma licença de Drafter, que é das que penso que é mais fácil de vermos a diferença, quem tem uma licença de Drafter, para quem não sabe exatamente o que é a licença de Drafter, permite-nos simplesmente a parte de desenhos. Nós não podemos modelar, não podemos numerar, simplesmente podemos criar desenhos, aliás, criar não, podemos clonar desenhos que tenham sido criados com uma licença Steel Detailing ou com uma licença Diamond, e podemos clonar esses desenhos, podemos alterar esses desenhos, cotar os desenhos, verificar, mas não os podemos criar. Por exemplo, quem tiver uma licença Drafter em manutenção, cliente que esteja em manutenção, e quiser fazer este trade-up, esta mudança para as licenças de subscrição, passa automaticamente para uma licença de Diamond. E, portanto, se está em manutenção, passa a ter uma licença que é fácil de vermos, que faz muito mais do que aquilo que fazia a licença que tinha e não tem um custo acrescentado por fazer esta mudança. A mesma coisa acontece com uma licença Primary. A licença Primary
é uma licença que está limitada a 2.000 peças e, ao passar para uma licença Diamond, deixa de estar limitada e passa a fazer tudo. Inclusivamente, a licença de Steel Detailing, que podemos considerar que é equivalente à licença Diamond, realmente a licença Diamond é superior à licença de Steel Detailing. A Steel Detailing simplesmente permitia trabalhar com aço e a licença Diamond permite trabalhar com aço, permite trabalhar com betão, com armaduras, com tudo. E, portanto, quem tiver essa necessidade vai ter mais funcionalidades que o que tinha antes. E, portanto, aqui podemos ver o que aconteceria, ou o que acontecerá quando um cliente que tenha uma licença Project Viewer ou Production Planner vai passar a ter uma licença de Carbon. Quem tenha um Construction Modeler, Engineer, EPM Modeler ou Rebar Detailer passa a ter uma Graphite, e quem tenha um Drafter Primary, Precast Steel Detailing ou Full passa a ter uma Diamond. E, portanto, passa a ter todas as funções da licença Diamond que falámos antes. Além das vantagens de mudarmos a licença e termos uma licença superior, vamos ter o que já falámos antes, vamos ter uma monitorização em tempo real da utilização das licenças e, portanto, podemos ver o que estávamos, aqueles gráficos que vimos antes. Todos os produtos vão estar disponíveis no mesmo sítio e, portanto, naquele servidor de licenças vamos poder ver todas as licenças, como é que estão a ser utilizadas e todas elas no mesmo sítio. Não temos que andar a ver no servidor o que é que está e o que é que não está. Como não temos necessidade de servidor, vamos reduzir os nossos requisitos de infraestrutura e, portanto, não temos que estar com a preocupação de manter um servidor. Podemos trabalhar a partir de qualquer lugar, seja em casa, seja no escritório, seja inclusivamente offline. Eu não comentei isso antes, mas quando nós abrimos a licença, ela passa a estar disponível durante 72 horas na nossa máquina, mesmo que não tenhamos internet. E, portanto, se formos apanhar um voo, se formos a algum sítio onde não temos, ela está disponível na nossa máquina até nós dizermos que não a queremos. A gestão das licenças passa a ser muito mais rigorosa, porque podemos saber quem é que tem exatamente aquela licença e não estarem disponíveis na rede para toda a gente. Portanto, elas passam a estar assignadas a uma pessoa. E, em relação aos custos, portanto, o aumento e a diminuição de licenças é mais fácil neste momento com este tipo de licenças do que era anteriormente, porque é uma subscrição anual. Além disso, a nível comercial, isto é mais o tour da Emília, existem descontos interessantes para os clientes que estão neste momento em manutenção e que queiram fazer este trade-up. Portanto, temos um desconto que se mantém ao largo dos próximos anos para não implicar um sobrecusto aos nossos clientes, e esta é também uma forma de agradecermos aos clientes o tempo que têm estado connosco e a dedicação que também têm tido connosco. Não tinha sentido agora, de repente, não poderem aproveitar as vantagens das novas licenças ou terem que ter um sobrecusto imediato por causa das novas licenças. Portanto, ao fazer o trade-up, existem umas campanhas para poder manter um valor equivalente ao valor que têm neste momento para durante os próximos anos, e qualquer informação destas, já sabem, contactem com a Emília e ela ajudará nessa parte. E depois temos também uma licença para clientes que estas licenças funcionam a partir da versão 2019 e, portanto, quem tem ainda algum projeto em versões antigas não tem que se preocupar por causa disso, porque temos sempre uma licença que nós chamamos uma licença de arquivo, que será disponibilizada para poderem utilizar e abrir os projetos mais antigos. Entretanto, já estou a 2 minutos do final e não sei se têm algumas perguntas. Se alguém escreveu aqui alguma pergunta em algum lado. Não, ninguém. Não, para já, creio que não há questões, mas se tiverem, podem colocá-la aqui neste icon, como eu disse inicialmente, de questions and answers, e porque isto está na versão inglesa, por isso, ou então remeter qualquer questão, como sabem, têm acesso ou a mim ou ao Nuno,
e podemos esclarecê-los, e nomeadamente em relação à questão, à questão dos descontos, como disse o Nuno, mas como não é uma situação igual em termos de desconto, isto é, não há um desconto fixo, é um desconto considerável, e tem a ver com, naturalmente, o número de licenças que o cliente tem instaladas, porque quando há a opção de alteração para as novas licenças, teremos de passar todas as licenças existentes para este licenciamento de subscrição. Não me recordo, pronto, se isto se calhar se foi mencionado, mas já agora friso também este aspecto. E neste momento, os clientes que têm manutenção corrente e efetivamente de 2023 podem entrar nesta opção, pronto, trocando unicamente as licenças. Não tem basicamente custo, e poderemos fazer então este acordo com um desconto considerável para os próximos 5 anos, a contar do ano 2023, por isso do momento presente será até 2027. Pronto, quanto a mim, nós não temos aqui qualquer questão neste momento, por isso. Não. Tem os nossos contactos, por acaso não pusemos, não sei se aqui no último. Aparece, tem no último slide, exatamente. Tem aqui os nossos contactos, qualquer dúvida. Bem, penso que se não é ao 100%, 98% dos assistentes já nos conhecem e, portanto, já sabem como é que podem contactar connosco. Qualquer dúvida já sabem. Tentamos estar sempre disponíveis para o que for preciso. E se não, está sempre o nosso suporte, está sempre um e-mail. Cá estamos para o que fizer falta. Obrigada e até o próximo mês. Esperamos com outro tema. Obrigada e até sempre. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.